Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 9º episódio do MIP em Dia. Hoje nós vamos falar sobre um inseto bastante conhecido na agricultura brasileira, que é a Diatreia sacaralis, popularmente chamada de broca da cana-de-açúcar ou também broca comum. Segundo a literatura, esse gênero, Diatreia, contém mais de 20 espécies de lagartas que podem atacar a cana, mas a Diatreia sacaralis, de uma forma geral, é a principal, a que ocorre na maior parte das regiões canavieiras do Brasil, exceto em algumas regiões do Nordeste, onde predomina uma outra espécie, que é a Diatreia flavipinella. A Diatreia sacaralis, assim como todos os outros lepidópteros, a ordem Lepidoptera, ela é composta por insetos holometabólicos, ou seja, eles passam pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Nós já falamos sobre isso em episódios anteriores. No caso da broca, os ovos são colocados pela mariposa, geralmente nas folhas da cana, e em posturas, um conjunto de ovos que variam aí de 8, 12, 15 ovos. Isso vai depender das condições no momento da oviposição e de fatores bióticos também. Logo após a oviposição, estes ovos eles têm uma coloração amarelada e ao longo do seu desenvolvimento eles vão escurecendo com o passar dos dias até que chegam a uma coloração marrom escuro, porque as lagartas estão se desenvolvendo ali dentro dos ovos. Essa fase de ovo dura em torno de uma semana, também sendo variável e sofrendo grande influência da temperatura, principalmente. Depois as lagartas eclodem dos ovos e elas passam por mais ou menos 2 ínsteres fora do colmo da planta. E neste período elas se alimentam através da raspagem das folhas e da casca do colmo da cana, geralmente ali próximas à região do cartucho da planta, onde elas encontram certa proteção. E à medida em que essas lagartas vão se desenvolvendo, vão trocando, passando os ínsteres, as mandíbulas delas vão ficando melhores, mais rígidas, e aí elas conseguem perfurar o colmo da planta. Essa perfuração é feita próxima à base do entrenó, e aí elas adentram, então, ao colmo, fazendo galerias ascendentes. Após a entrada da lagarta no colmo da planta, ela vai ficar ali por mais alguns dias, passando por aproximadamente 4 a 6 processos de muda. Então, ela vai trocar ali de exoesqueleto de 4 a 6 vezes. E esse processo larval todo, desde o momento em que ela eclode até o final do processo larval, antes dela passar para a fase de pupa, pode durar de 45 a 90 dias. E, mais uma vez, isso vai depender de muitos fatores, especialmente os fatores ambientais, como a temperatura. E é nessa fase, então, de lagarta, nessa fase jovem, que as injúrias são relevantes e causam prejuízos altamente impactantes para a cultura, se não forem bem manejadas. Passando para a próxima fase, antes de iniciar o processo de pupação, a lagarta faz um orifício que a gente chama de orifício de saída. Ela vai lá, faz esse orifício, fecha o orifício com resíduos da alimentação mesmo e um tipo de seda que ela mesma produz. E ali dentro da galeria e próxima a esse orifício, ela passa pela fase de pupa, que vai durar em média aí de 10 a 12 dias. A mariposa recém-emergida, ela sai por esse orifício e alça voo, em busca de um parceiro para a cópula, de um parceiro ou de uma parceira, caso seja o macho. E tanto o macho quanto as fêmeas, já agora falando da fase adulta dessa praga, eles apresentam uma coloração amarelo-parda e manchas escurecidas nas asas anteriores. As asas posteriores, elas são mais uniformes em coloração, e são geralmente esbranquiçadas. E a duração da fase adulta dura em torno de 5 a 7 dias. Então é uma fase relativamente curta. Mas tudo bem, a gente já falou agora do ciclo da praga, mas o que de fato essa espécie traz de prejuízo aos canaviais atacados? Bom, vale ressaltar que a fase que causa injúrias nas plantas é a fase jovem, que é a fase de lagarta. E essas injúrias estão intimamente relacionadas aos hábitos que a gente descreveu anteriormente, ou seja, a alimentação dessa lagarta, inicialmente raspando as folhas e depois adentrando ao colmo e se alimentando do seu interior. As consequências do ataque dessas lagartas
também estão ligadas ao desenvolvimento da planta. Então, assim, quando ocorre o ataque em plantas mais jovens, nós temos o famoso coração morto, que nada mais é do que a morte da gema apical da planta e o secamento das folhas ali que estão ao redor dessa gema apical, das folhas mais novas. Quando os canaviais já estão mais avançados, mais desenvolvidos, a abertura das galerias, com a ação de penetração da broca no colmo, faz com que estes colmos, essa planta, perca peso e por isso elas ficam mais vulneráveis ao quebramento, por exemplo, pela ação do vento. Alguns colmos secam e podem inclusive morrer por esse ataque. Dependendo também do local ali de penetração da broca, pode acontecer a morte da gema apical nessas plantas mais avançadas e isso vai estimular as brotações laterais, que é uma reação fisiológica, vamos dizer assim, de sobrevivência da planta ao ataque da praga. E além disso, as galerias que são abertas pela broca, elas favorecem a ocorrência de micro-organismos, como os famosos fungos dos gêneros Fusarium e Coletótrico, que causam a podridão vermelha. E essa doença traz como principal consequência a inversão da sacarose. Eu vou abrir um parêntese aqui para comentar rapidamente sobre um estudo que foi publicado em 2021 por um grupo de pesquisadores da Exalc sobre esse assunto. Depois, o artigo eu vou deixar na descrição do episódio, assim como outros trabalhos relacionados. Bom, até então acreditava-se que a abertura do orifício, que era feito pela broca, proporcionava aos fungos uma porta de entrada para que eles conseguissem colonizar a planta. Ou seja, eles eram considerados fungos oportunistas. Eles se aproveitavam dessa abertura, dessa alimentação da broca e entravam na planta. Este estudo que nós estamos comentando mostrou que, para a espécie Fusarium verticilioides, há algo diferente acontecendo aí. Os pesquisadores concluíram que o fungo, na verdade, usa a broca, usa a Diatreia sacaralis para se propagar. Então, de alguma forma que ainda não se sabe bem como, este fungo manipula a planta doente, ou seja, aquela planta que já está contaminada, e essa planta libera voláteis que atraem a mariposa. Então, essa mariposa sadia, ou seja, que não tem o fungo, ela vai lá, atraída pelos voláteis dessa planta doente, e oviposita nesta planta. Quando as lagartas eclodem, elas vão se alimentar, como a gente comentou anteriormente, elas vão primeiro raspar as folhas e depois vão adentrar ao colmo. Mas quando elas começam a se alimentar da planta doente, elas são contaminadas pelo fungo e ali no processo de alimentação, de penetração, esse fungo acaba conseguindo colonizar a planta porque ele já colonizou, ele já contaminou aquela lagarta. Depois, quando essa lagarta, ela vai passar por todos os processos que a gente já comentou, quando emerge a mariposa, essa mariposa ainda está com fungo. E olha só que interessante, acontece o que a gente chama de transmissão vertical. Ou seja, o fungo que está na mariposa, ele passa para os descendentes. Isso já é conhecido para outras doenças, causadas principalmente por vírus e bactérias, mas é um dos primeiros relatos, se não o primeiro, em relação à ocorrência de transmissão vertical para fungos. Então, isso é bem recente, como eu comentei, foi um trabalho publicado em 2021, e muda um pouco a visão e até a forma como a gente deve manejar a cultura, especificamente essa doença e essa praga, por conta desse comportamento. Bom, mas independente de serem oportunistas ou manipuladores, a presença da podridão vermelha junto às injúrias causadas pela broca vai causar prejuízo muito representativo para a cultura. Como eu comentei anteriormente, a inversão da sacarose é um dos principais, e ela acaba reduzindo, o rendimento na produção de açúcar e de álcool. O que é essa inversão? Nada mais é do que, digamos que a transformação da sacarose em glicose e frutose. E a glicose e a frutose, diferente da sacarose, não se cristalizam no processo industrial. Então, quando a cana é colhida e vai lá para a indústria para passar pelo processo de moagem e fermentação, todo o processo de produção de açúcar e álcool, quando nós temos o ataque, o conjunto ali, broca e podridão vermelha, com a inversão da sacarose, a cristalização é muito menor e isso prejudica o processo industrial. Muitos trabalhos também já foram realizados para relacionar a intensidade de infestação final da broca. Essa intensidade de infestação final
é uma das informações que a gente utiliza para saber como foi o manejo, a ocorrência da praga durante a safra. Então, esses trabalhos já foram realizados para relacionar este índice às perdas causadas por ela. Esses dados são bastante variáveis porque tem muita relação com a variedade de cana, ao momento do ataque da praga, as condições ambientais, se a cana planta ou se a cana soca, entre outros fatores. Mas, de uma forma geral, a gente pode considerar que a cada 1% de intensidade de infestação final de broca, nós temos perdas de 0,7% a 2,9% de TCH, que é a tonelada de cana por hectare, em torno de 0,5% de perda na produção de açúcar e 0,25% a 0,30% de perda na produção de álcool. Então vejam que assim, não dá para descuidar do canavial, porque o tombo é dos grandes quando a broca está ali atacando. E para isso, né, é muito importante que haja o monitoramento da praga. Esse monitoramento pode ser feito de forma manual e hoje também nós temos as armadilhas de feromônio, que são bastante utilizadas e apresentam resultados bastante representativos em termos de momento correto de aplicação dos produtos. Lembrando que hoje nós temos apenas feromônios naturais, nós não temos ainda a possibilidade de utilização de feromônios sintéticos, mas acredito que nos próximos anos haja solução para este entrave ainda. E nós podemos falar sobre monitoramento da broca num próximo episódio. Em relação às ferramentas de controle, nós temos tanto os produtos biológicos quanto produtos químicos. Dentre os produtos biológicos, e vale ressaltar aqui que a diversidade de produtos tem aumentado bastante, nós temos os macro e os microbiológicos. Em termos de macrobiológicos, além da tradicional vespinha da cana, né, a Cotesia flavips, que parasita lagartas, nós temos outros parasitoides como o Trichogramma galloi, que é um parasitoide de ovos, e também o Tetrasticus howard, que é um parasitoide que ataca, né, as lagartas e também as pupas. Todos estes já são utilizados em áreas comerciais. Entre os microbiológicos, nós temos alguns resultados interessantes com a utilização de produtos à base de Bacillus thuringiensis, né, a bactéria BT, e alguns relatos também para a utilização de Beauveria baciana, o fungo, para o manejo de Atraea saccharis. Dentro dos produtos químicos, segundo uma busca que eu fiz no Agrofit, no dia 8 de janeiro de 2023, nós temos 62 produtos registrados, seus princípios ativos variando dentro de 10 grupos químicos, que são as antranilamidas, os piretroides, as benzoilureias, diamidas, pirazóis, neonicotinoides, espinosinas, diacilhidrazinas, a vermectina e a oxidiazina. Então, nós temos produtos com estes princípios ativos isolados ou em conjunto. E, além disso, nós temos também a utilização de variedades transgênicas resistentes à broca, a popularmente chamada cana-BT. Também é uma possibilidade aí para o manejo. Em suma, pessoal, nós temos ferramentas disponíveis para fazer um manejo integrado bastante adequado para que as populações da broca não atinjam níveis que causem grandes prejuízos. Basta estudar e entender a melhor forma de utilizar cada uma dessas ferramentas, desde o monitoramento até os produtos para o controle, considerando que não existe uma receita de bolo e que cada região tem as suas características climáticas específicas que interferem muito na ocorrência da praga. Então é importante juntar todas essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.